Olá, você telespectadora, olá, você telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião.0, vai analisar, comentar as notícias com você, o advogado e professor universitário Marcelo Marçaioli, do time de comentaristas daqui do Opinião da Cultura Litoral. A gente vai começar falando, como quase todos os dias desde março do ano passado, quase todas as edições, vai começar falando um pouquinho de Covid. Primeiro porque a média de mortes no Brasil, a média semanal, há 9 dias está abaixo de 400. É um valor que representa um avanço muito significativo no combate à pandemia. É muito claro que esse avanço se deve ao também avanço da vacinação. É isso, Marcelo Marçaioli? A gente está virando essa página? Boa tarde. Boa tarde aos nossos telespectadores. Eu também espero que a gente esteja, né, Paulo? Eu tenho muita fé que a gente torne essa doença endêmica, não pandêmica, muito em breve. Eu ainda acho que a gente deva tomar cuidados, mesmo com vacinação, tudo. Você vê a Rússia e a própria Inglaterra estão voltando agora com o uso de máscaras. Isso tinha sido muito afrouxado, muito relaxado, e agora está voltando com isso porque os números deram uma aumentadinha. A gente não pode esquecer que a gente se aproxima de Natal, Ano Novo, e no Brasil, especialmente, de Carnaval. O Carnaval me dá um pouco de preocupação. Será que as coisas vão andar como tem que andar? Será que as pessoas vão se cuidar? Não vão. A gente sabe que Carnaval é terra de ninguém. Então, eu acho que pelo menos até lá a gente tem que estar muito, muito centrado. Agora, a vacinação mostra, né, Paulo, que no fim das contas, aqueles que negavam a vacina, que queriam questionar se ela era ou não era eficiente e eficaz, acabaram se dando mal. A vacina era o grande segredo da coisa, a gente avança muito bem em vacinação, agora com as doses de reforço, agora com essa descoberta de hoje também, da revista Lancet, aí, que saiu a publicação do interregno entre uma dose e outra, que isso maximiza o efeito ou não, mas eu acho que a gente está virando a página. Ainda vamos tomar algumas cautelas, mas estamos sim virando a página. A pandemia, ela ajudou a tornar mais claras algumas das características brasileiras. A cidadania ainda não é, para uma boa parte da população, nosso forte. Então, não foi o uso de máscaras, não foi a não aglomeração. A gente teve muitas reclamações de pancadões, de bailes de funk, de aglomerações de torcidas, até fora de campos de futebol, mas também em estádios de futebol. Então, a cidadania não foi muito nosso forte. Essas restrições de circulação, elas tinham o objetivo muito claro de evitar o colapso do sistema de saúde, ainda que prejudiquem a atividade financeira, prejudiquem a atividade produtiva e prejudiquem, de uma maneira geral, o país. Agora, em outro ponto que nós somos muito fortes é a vacinação. A vacinação tem um conceito muito solidificado, sedimentado no Brasil. Mais de 90% dos brasileiros apoiam as campanhas de vacinação, não acreditam nessas campanhas anti-vacina. A gente tem a tradição e tem uma estrutura de vacinação e aí a gente mostrou o nosso forte. Cidadania, não aglomeração, uso de máscara, não foi muito nosso forte, não. Mas vacinação, sim, e é graças a ela, evidentemente, assim, que a gente vai virar essa página. Ainda nesse campo, o Marcelo citou de passagem o intervalo entre a primeira e a segunda dose. 3 estudos mostram que a vacina da Pfizer ela é mais efetiva tanto na quantidade de anticorpos produzidos como na duração da imunidade conferida pela vacina, quando o intervalo é entre 6 e 14 semanas, um pouco mais expandido, e não entre 3 semanas e 4 semanas. O governo de São Paulo está adotando 3 semanas na contramão desses estudos, Marcelo. E aí, Paulo, a gente tem que ver o seguinte, pelo que eu li de uma reportagem, hoje eu fui pesquisar, né? Depois eu fiquei curioso, né? Escutei a nossa amiga Paula Carpes falando um pouco sobre isso, e aí o que eu pesquisei foi que essa eficiência da vacina, ela pode aumentar 2,3 vezes, não é por cento, é vezes.
ou seja, é mais que o dobro. Ou seja, olha que maravilha, a gente pode chegar aí numa vacina daqui a pouco próxima de quase que 100% de eficácia, né? Então, acho muito importante, acho que o governo deveria ir mais com a ciência, né? O governo de São Paulo sempre pregou pela vacina, sempre pregou pela ciência e agora vai na contramão. Então, não acho coerente isso com a linha que ele estava tomando. Acho que deveria sim prestar bastante atenção no que esses órgãos de saúde estão falando, nesses estudos e, sobretudo, ao que aí a OMS vai orientar a partir de agora também. Então, os diretores, os responsáveis pelo setor de imunização do governo paulista, da Secretaria de Saúde do governo paulista, eles usaram como justificativa esses 21 dias o atraso de uma boa parte da população vacinada. 4 milhões e 200 mil pessoas que já tomaram a primeira dose estão com a segunda dose atrasada. E 2 milhões e 200 mil desses 4 milhões e 200 mil são da vacina Pfizer. Então, se eles já estão com a segunda dose atrasada, não é justificativa para você adotar um prazo de 21 dias, porque eles já estão há mais de 21 dias com a segunda dose atrasada. Então, o governo de São Paulo precisa explicar melhor essa diretriz que vai, como o Marcelo falou, contra a ciência. Saíram os dados também do governo de São Paulo relativos a mortes no trânsito em todo o estado. As mortes no trânsito na Baixada Santista entre janeiro e setembro de 2021, elas foram 150. Entre janeiro e setembro de 2020, 177. É um número muito alto. Há uma redução de 27 mortes? Ela se deve, em boa parte, à menor circulação de veículos durante a pandemia? Se deve. Agora, o que a gente precisa é se debruçar sobre esses números e eliminar as causas de tantas mortes. Praia Grande, Cubatão, São Vicente tem 22 mortes nesses 9 meses. Santos tem 25. São 2 mortes, são mais de 2 mortes por mês, quase 3 mortes por mês. Não tem sentido. Precisa debruçar, estudar e eliminar as causas dessas mortes, não é, Marcelo? Eu acho, Paulo, a gente tem que. Em maio já havia um estudo de que havia uma boa redução do número de acidentes e mortes. Agora, nos últimos 2 anos, a gente viveu a pandemia, né? 1 ano e meio, mas já de janeiro de 2020 para cá já está vindo bem mais lento. A gente teve uma redução de frota imensa na rua. Acho que a tecnologia, o transporte alternativo também ajudou isso, mas ainda falta muita educação no trânsito. Acho que o rigor das leis de trânsito tem que levar a gente a uma educação de locomoção, né? E acho também que a gente tem que estudar assim a fundo quais são as causas reais disso, e a gente precisa entender também que o bom transporte público ele leva à diminuição da frota na rua também, e a frota menor na rua causa menos acidente. Então a gente precisa estudar a fundo por que isso tem acontecido, se é por causa da pandemia, se é por acaso, se é obra do destino, que eu não acredito que seja, ou se tem realmente fundamentos para que a gente estude e maximize. Quanto mais a gente otimizar essa redução, menos gente morrendo a gente vai. A gente tem na Baixada Santista, nas cidades, uma população de rua muito grande? Tem. A gente tem um perfil de população mais idoso que outras regiões do estado? Tem. Muita gente tem segunda residência na Baixada Santista, em Praia Grande, em Guarujá, em São Vicente, Santos, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Bertioga. E depois de aposentado vem para cá? Vem. Então, a gente tem algumas causas que podem levar a esse número muito alto, mas que podem ser eliminadas também. Quem mora em Santos, por exemplo, deve lembrar da Avenida Martins Fontes, na entrada da cidade, onde havia muitos acidentes com morte, e no Curvão do Canaú também, onde havia também muitos acidentes com morte. Foram colocados radares que multaram implacavelmente os veículos com excesso de velocidade aí,
E as mortes nesses 2 pontos foram eliminadas. Nunca mais teve um acidente com morte na entrada da cidade de Santos e no curvão do Canaã. Então, é possível fazer. Agora, tem que tomar medidas que levem à redução dessas mortes. 150 mortes em 9 meses na Baixada é muita morte no trânsito. Mortes também aconteceram ontem em Praia Grande, na Avenida Kennedy, numa obra do supermercado MDV, de ampliação do supermercado. 3 operários caíram quando desabou um telhado que eles estavam construindo e dos 3, 2 morreram e um terceiro ficou em estado grave, foi hospitalizado em estado grave. A empreiteira da obra justificou que os 3 não usavam equipamentos de segurança porque se recusaram a usar esses equipamentos. Essa justificativa completamente esfarrapada. Se recusou a usar equipamento de segurança, não trabalha na obra. Simples assim. Tem alguma outra escapatória além dessa, Marcelo? Não, Paulo, é uma justificativa estapafúrdia, não cabe, e é um ponto pacífico no Poder Judiciário Trabalhista, então a empresa não pode nem alegar desconhecimento. O responsável por gerir a obra, por cuidar, por zelar para que os empregados trabalhem corretamente, usem o EPI, é o empregador. Você não pode transferir esse ônus, como alguns pretendem ou como a empreiteira alegou, para o empregado. Não é dele a obrigação de usar isso ou usar aquilo. A obrigação de fazê-lo usar, sim, é do empregador, é do construtor. Então, no fim das contas, é o que você já falou. Não usou EPI, não se recusou a usar o que a empresa pediu, seja a bota, seja a luva, seja o capacete, seja o cinto de contenção, seja o andaime correto, a máscara, né? A máscara, dependendo de onde ele estiver trabalhando, qualquer coisa dessas. O empregado se recusou, é rua. Advertência e rua. Tá? Não tem que ficar com o empregado que se recusa a usar equipamento de segurança. A empresa responderá por isso, a empresa não conseguirá se eximir da responsabilidade com este argumento, que é completamente absurdo. Então, que fique muito claro que sempre é do empregador a obrigação de fazer o seu empregado usar. Se ele não quiser, o empregador deve desligá-lo da empresa. Tu vai na Clomac, ali na Avenida 9 de Abril, em Cubatão, vem na Avenida Conselheiro Neves, na Protisan, em Santos, compra equipamentos de proteção individual. É simples, é como disse o Marcelo, luva, lógico, para proteger as mãos, bota para proteger os pés, o capacete para proteger a cabeça, o óculos, principalmente para quem trabalha com um equipamento que solta faísca, né, que precisa proteger os olhos, ou que solta cacos, assim, fragmentos, e o cinto de segurança, que nesse caso, se estivessem usando o cinto de segurança, não teria havido essa tragédia em Praia Grande. Nesse caso específico de Praia Grande, os 3 caíram e sobre a cabeça de um dos 3 caiu uma viga. Se ele estivesse usando o capacete corretamente, provavelmente seria muito mais protegido do que ficou sem usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que vamos repetir aqui, são obrigatórios. Não pode dizer que o empregado, que o funcionário, que o trabalhador se recusou a usar equipamento de proteção individual. Tem de usar, é obrigatório. Essa tragédia poderia perfeitamente bem ter sido evitada se a empresa estivesse, tanto a empreiteira como o supermercado, cumprindo a lei. O Opinião 2.0 para o intervalo bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com a Opinião 2.0, que nesta quinta-feira tem o advogado, professor universitário Marcelo Marçaioli, analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. A Câmara Federal votou ontem uma proposta de emenda constitucional que alterava a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A proposta de emenda constitucional não passou. Ela teve uma vitória, ela teve 297 votos favoráveis e 182 votos contrários.
Só que uma proposta de emenda constitucional, ela precisa de 3/5 do número de deputados para poder ser aprovada. São 513 deputados, precisa de 308 votos, faltaram 11 votos para essa proposta ser aprovada. De um lado, o Ministério Público entende que não deveria haver essa mudança na composição do Conselho, porque seriam cargos a mais com indicações políticas e tirando um pouco da autonomia do Ministério Público. Do lado dos políticos, principalmente depois da Lava Jato, que mostrou as entranhas da corrupção política no Brasil, os políticos entendem que há excessos, entre aspas, do Ministério Público. De que lado você fica, Marcelo Marçaioli? Eu não gosto de nenhum tipo de intervenção política em órgãos do Poder Judiciário. A grande crítica aí dos promotores é que você aumenta o número de cadeiras no Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão regulamentador da classe, você aumenta de 14 para 17. Só que esse aumento de 14 para 17 é com 3 cadeiras de indicação política. E o corregedor do órgão seria indicado politicamente também. Isso é péssimo. Isso é péssimo, porque não é uma indicação técnica, não é uma indicação de carreira, é uma indicação política, atendendo a interesses desse ou daquele. Então, assim, acho que não gosto, não vejo com bons olhos essa PEC. A PEC seria o único jeito de passar isso sem que correr o risco aí de ser rechaçado imediatamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então a PEC seria o caminho correto até, e ficou por muito pouco, né, Paulo? 11 votos é pouca coisa. Por isso que o Arthur Lira usou o jargão futebolístico do jogo só termina quando acaba, porque ele quer rever por que essa votação foi alterada, porque ele já tinha contado esse placar e na cabeça dele isso não mudaria. Ele chegou a cogitar, esse não é o texto original da PEC, né? Esse já é um texto reformado. Ele viu como saída regimental, inclusive, de repente pautar o texto original. Mas ele desistiu ontem. Mas isso ainda vai voltar à pauta. Isso ainda será regurgitado pelo nosso Congresso. Mas o Ministério Público muito, muito aborrecido e contrariado com essa votação. O procurador Deltan Dallagnol, em Curitiba, será que ele abriu um champanhe, um espumante ontem para comemorar essa derrota? Porque a Operação Lava Jato, ela vem sendo sistematicamente desmontada nos últimos 3 anos. O golpe mais forte que ela levou, sem dúvida nenhuma, foi a anulação das condenações do ex-presidente Lula numa decisão, primeiro do Edson Fachin e depois do Supremo, do plenário, de que o foro não era o adequado para o julgamento do ex-presidente Lula, o foro de Curitiba, com o juiz Sérgio Moro, com o procurador Deltan Dallagnol. Ontem seria mais uma derrota dos procuradores que tentam combater a corrupção política no Brasil. E quem lutou, é bom a gente ver de que lado estão os personagens dessa luta. Do lado da não modificação do Conselho Nacional do Ministério Público, com 182 votos, estão os procuradores, principalmente da Lava Jato. Do outro lado estão políticos que combatem a Lava Jato, principalmente o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é condenado em Alagoas por corrupção. A gente não pode dizer nem que é uma rachadinha, porque é uma rachadona. A ex-mulher dele falou que o dinheiro da rachadinha dele chegava na casa dele em malotes, o dinheiro. Ele é condenado em 2 instâncias e essas condenações foram anuladas de uma maneira semelhante à do ex-presidente Lula por invalidade do foro, não é, Marcelo? Sim, fica nas filigranas, né, Paulo? Aquelas filigranas do direito. A filigrana, só para o nosso telespectador se situar, é uma palavra muito usada no meio jurídico, significa o detalhe do detalhe do detalhe, né? Você se prende naquele negócio que ninguém mais se prende. E a filigrana, na verdade, é tipo de um ornamento feito com pequenos fios, né? Só por curiosidade aqui de língua portuguesa. Mas aí você usa um negócio desse tamanho para conseguir driblar os caminhos, para conseguir, por via oblíqua, derrubar o que não te interessa. Agora, nesse caso,
a Lava Jato foi muito enfraquecida, e aí, ironicamente, no governo Bolsonaro, que prometia ser um governo austero do ponto de vista de disciplina, do ponto de vista de combate à corrupção, e foi o governo que mais enfraqueceu a Lava Jato. Tudo começou, na verdade, com o afastamento do juiz Sérgio Moro, quando ele saiu do Ministério da Justiça e o presidente Jair Bolsonaro fez questão de entrar em rota de colisão, acusando de falta de caráter, de falta de não estar exercendo corretamente o seu mistério. E, na verdade, o juiz Sérgio Moro acusava o governo de intervenção na Polícia Federal. Então, no fim, a gente viu a Lava Jato perder muita força, e a Lava Jato é um divisor de águas na história da política brasileira, na história da corrupção brasileira, infelizmente. Nós citamos aqui o procurador Deltan Dallagnol, e a produção me mandou um tweet dele. Ele tweetou isso aí ontem: a PEC 5 acabou de ser rejeitada, é uma grande vitória da sociedade e dos parlamentares que desejam ver um Ministério Público forte, atuante e, sobretudo, independente. O governo anunciou ontem o Auxílio Brasil de R$ 400 a partir de novembro. Vamos aí também situar com alguns números. O Auxílio Brasil vem para substituir o Bolsa Família. O Bolsa Família, trunfo eleitoral fortíssimo do PT em 4 eleições, em 3 eleições pelo menos, a reeleição do Lula e as 2 da Dilma. O Bolsa Família tem valor médio de R$ 189 e ele é distribuído para 14 milhões e 700 mil famílias. O Auxílio Brasil, que vem para substituir o Bolsa Família, ele tem o valor de R$ 400 anunciado ontem, e ele vai ser distribuído para 17 milhões de famílias. Então, tem uma ampliação do alcance do Bolsa Família como Auxílio Brasil. Uma conta simples mostra que vai custar por ano esse Auxílio Brasil 81 bilhões de reais, Marcelo. O problema aí, Paulo, não é exatamente o auxílio, né? Porque o Bolsa Família todo mundo já conhece. Claro, existe o grande antagonismo aí do governo Jair Bolsonaro, que realmente criticava muito antes das eleições o Bolsa Família. O presidente Jair Bolsonaro, na época de deputado, chegou a falar que era algo que servia para inúteis, né? Mas é um grande catalisador eleitoral. Por quê? Porque é um benefício imediato, a pessoa sente no bolso na hora que ela recebe o valor. Então, muita gente, numa véspera de eleição que a gente está chegando daqui a pouco, vai ver isso com bons olhos. Então, o governo não pode perder esse bonde, ele não pode perder esse cavalo selado, e ele precisa utilizar esse Auxílio Brasil para capitalizar votos, até porque ele anda combalido nas pesquisas. Ele não é mais aquele favorito inquestionável para vencer a eleição, como era até 1 ano e meio atrás. Entretanto, a grande celeuma e a grande polêmica, e vem sendo tratada pelo ministro Paulo Guedes, da onde sairão os recursos para tal. Porque 400 bi é muito... Aliás, você fez a conta agora, 40 bi, né? Não, 81 bilhões. 81 bilhões. 81 bilhões é um dinheiro muito expressivo. O governo está tentando arrumar mecanismos para ver de onde sai o dinheiro. Vamos mexer nos precatórios, vamos mexer em outras coisas, mas também não há garantia nenhuma. Também não há garantia nenhuma que vai conseguir derrubar aí o atual modelo de precatórios para conseguir um parcelamento dos precatórios federais em 12 vezes. Isso ainda poderia ser questionado no STF, que não anda aí de amores com o governo federal. Então, a gente tem hoje uma imprecisão muito grande. O governo quer dar o dinheiro, o Paulo Guedes não quer dar, porque ele sabe que o gasto é grande, mas o Jair Bolsonaro precisa fazer passar esse Auxílio Brasil. Precisa. É condição sine qua non para ele tentar ser competitivo nas próximas eleições presidenciais. Agora, ontem, depois que o ministro da Economia, Paulo Guedes, declarou que precisava de uma licença para gastar 30 bilhões, para completar esses 80 bilhões, fora do teto de gastos do governo federal, o dólar disparou, o mercado reagiu muito mal, o dólar chegou a 5,70. Por quê?
Porque o teto de gastos, instituído no governo Temer, é hoje a principal âncora fiscal do orçamento brasileiro. É isso aí mesmo. Agora, é engraçado a gente ver o ministro falar que ele quer uma licença, né, Paulo? E outra, para romper o teto, caramba, como soa mal isso, né? E depois a gente não sabe por que, que o mercado financeiro reage mal. O investidor estrangeiro, ele olha para cá e fala assim, caramba, não tem uma estabilidade, não tem uma coesão nas decisões. Tudo vamos dar um jeitinho, vamos ultrapassar o que podemos, vamos ir além do limite. Enfim, gringo, estrangeiro, gosta de coisas cartesianas, gosta de delimitação, gosta de saber exatamente aonde ele está pisando. E a gente mostra o contrário. Então, não é só o dólar caindo e a bolsa, ou o dólar aumentando e a bolsa despencando. Isso é um problema muito sério que a gente tem aí. Muito sério, especialmente porque o ministro da Fazenda deveria ser o primeiro a dar o bom exemplo e a ter a responsabilidade fiscal e financeira na ponta do lápis. É importante a gente deixar claro que esse Auxílio Brasil de R$ 400, ele é necessário. O país tem uma boa camada da população em situação de risco de nutrição, de alimentação, em situação de fome. O país tem mais de 14 milhões de desempregados, quase 6 milhões de desalentados que nem procurando emprego estão. Então, a situação é tétrica e o Auxílio Brasil vem em boa hora, sem nenhuma dúvida. A origem dos recursos, o que nós esperávamos, o que o mercado esperava, é que o governo Bolsonaro cortasse em outros itens do orçamento federal para dar o dinheiro para o Auxílio Brasil. Não que ele desse um drible no teto de gastos para fazer o Auxílio Brasil. Quanto ao ministro que falou em licença para gastar 30 bilhões a mais, quem tem licença para matar é o 007, que tem um filme, né, Sem Tempo para Morrer, nos cinemas. O ministro Paulo Guedes não deveria ter essa licença, que até teve, né, vai ter do Congresso, para gastar 30 bilhões a mais, além do teto de gastos. Então, não existe teto, né? A opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco, e na edição desta quinta-feira, quem está analisando, comentando as notícias com você é o advogado e professor universitário Marcelo Marçaioli. A principal notícia de ontem, que está sendo a mais comentada de hoje, sem nenhuma dúvida, e é uma notícia comentada no Brasil e também em outros países, é o relatório da CPI da pandemia, a CPI da Covid. O relatório, cientistas políticos e cientistas da área de medicina entenderam que o relatório retrata de uma maneira fiel o caos que foi a gestão da pandemia pelo governo federal no Brasil. Há até jornalistas experientes dizendo que essa CPI só serviu para acusar o governo Bolsonaro, não investigou governadores, não investigou prefeitos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Brasil tem 3 esferas de poder: federal, estadual e municipal. O Senado é federal. A CPI é um instrumento da minoria para fiscalizar algum caso, algum episódio, alguma situação que envolva o governo federal. Não tem como uma CPI única investigar 27 estados e Distrito Federal e sim, mais de 5.500 municípios. Eu vi até jornalistas experientes falando isso. Isso é desinformação. Quem tem que investigar os estados são as assembleias legislativas, quem tem que investigar municípios, como aconteceu em Guarujá. Teve desvio de verba da Covid em Guarujá. 109 milhões é a acusação da Polícia Federal, do que está na investigação da Polícia Federal. Quem tem que investigar é a Câmara de Guarujá, que tem que colocar uma CPI para investigar isso. Agora, a repercussão do relatório da CPI foi forte, existe alguns pontos muito importantes. A questão da Prevent Senior, a questão daquela Casa de Maria Joana, em que foi transformado o Ministério da Saúde durante negociações para compra de testes, de vacinas,
E também a CPI identificou, isso não pareceu tão claro, identificou um núcleo, aliás, 7 núcleos de uma organização destinada a produzir fake news. E a gente viu que teve sucesso isso, porque medidas como as restrições adotadas pelos governadores para evitar o colapso do sistema de saúde ficaram confusas para a população. Tem uma disseminação de uma crença anti-vacina, que é a vacina, é o que levou a gente a sair dessa situação. Tem remédios sem eficácia que são discutidos. Tem vários pontos que não ficaram muito claros aí para a população e pode ser que seja efeito desse núcleo, desses 7 núcleos aí dessa organização, Marcelo. Paulo, o problema foi, eu entendo que a CPI ela acabou se estendendo demais e ela gastou energia desnecessária. Por exemplo, a oitiva do Luciano Hang, eu entendi completamente desnecessária. Mas é porque a mãe dele era cliente da Prevent Senior. Porque ele defendia ideias bolsonaristas extremas e negacionistas. A gente não pode dar palco para qualquer um, né? E assim, o país tem milhões de pessoas que também pensam iguais e não dá para ouvir todo mundo. Agora, para as pessoas que criticam a CPI e que vão criticar e dizer assim, não deu em nada, a função da CPI não é condenar ninguém, ela não tem poderes para isso, ela não consegue obter condenação. Ela só investiga e entrega ao órgão competente, que é o Ministério Público, a documentação necessária. Então, cabe sim ao Ministério Público fazer a denúncia se ele achar que esses elementos são pertinentes. A AGU, o Ministério Público, enfim, são eles que vão ter que decidir para que lado eles vão querer ir. Aí muita gente vai dizer, duvido que o presidente da República seja preso. Eu também duvido. Mas, com certeza, o preço eleitoral, o preço de imagem foi muito alto para o governo. O governo era soberano, não sei se você lembra, Paulo, antes da CPI, o governo nadava de braçada, como dizemos no popular, nas pesquisas estava muito na frente, e mesmo as ideias negacionistas, os cloroquinistas, estavam impunes. E aí a gente viu um outro caráter que é o negocionista, né? A gente escutou esse termo hoje de manhã, eu e você, mas é um termo muito interessante, porque a gente teve aí as negociações de pessoas em compra de vacinas, corrupção, etc. e tal, fazendo negociatas, né? Algo muito grave. Então, eu acho que essa CPI ela conseguiu trazer à tona questões bastante interessantes. Acho que essas questões devem ser melhor investigadas e concordo com você. Nas fake news, ela foi assim muito elucidativa e trouxe muita luz aí para os órgãos de fiscalização e para o Ministério Público. Acho que posteriormente poderíamos ter aí alguns indiciamentos, mas acho que para o presidente da República, do ponto de vista criminal, não vai sobrar muita coisa, não. Para que os indiciamentos, os pedidos de indiciamento do presidente da República e de outras mais de 60 pessoas pela CPI funcionem, para que eles sejam executados, é preciso ou que a Procuradoria-Geral da República, no caso do presidente da República, aceite esse pedido de indiciamento, execute esse pedido, que é muito difícil de acontecer, ou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, aceite um pedido de impeachment do presidente por esse conjunto de fatos aí de crimes, supostos crimes relatados aí pela CPI. O fato é que a CPI, ela, de uma certa maneira, ela mostrou, como dizem os cientistas, tanto os políticos como da medicina, o caos que foi a gestão da pandemia pelo governo federal no Brasil. Tinha uma visão, como disse o Marcelo antes, do governo federal, tem uma outra visão depois da CPI da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro falou que a CPI só produziu ódio e rancor, e o senador Flávio Bolsonaro reproduziu uma gargalhada, uma suposta gargalhada do presidente diante das acusações, o que produziu uma reação enérgica, colérica, até do presidente da CPI, o senador Omar Aziz. É muito provável que não haja consequências judiciais para os envolvidos, num curto prazo, pelo menos, mas o trabalho da CPI foi importante
para mostrar uma outra versão, mostrar um outro lado da gestão da pandemia no Brasil. Principalmente, essa questão das fake news chama muito atenção, porque realmente o que a gente sente é que para muitas pessoas o impacto da pandemia foi minimizado por atitudes, por notícias falsas que foram veiculadas nas redes sociais, que a campanha anti-vacina, ela realmente bombou nessas redes sociais. Ela não pegou. Havia uma campanha anti-vacina no ano passado, que a gente sentia muito forte nas redes sociais, mas quando começou a vacinação nos países estrangeiros, a gente via o entusiasmo com que brasileiros que moram no Reino Unido, que moram nos Estados Unidos, que moram até na Argentina, foram vacinados em outros países, receberam a vacina. E hoje a gente vê que os brasileiros aderiram à vacina. Essa campanha anti-vacina não colou, mas que ela existiu, que ela foi feita, que ela retardou o processo no Brasil, retardou. Também tem essa crença em remédios que supostamente retardariam a ação do vírus e que não tem comprovação científica. Então, todas essas coisas aí foram muito bem analisadas, assim, muito bem retratadas pelo relatório da CPI. Vamos ver o que vai acontecer de agora em diante. No Brasil, tem uma fila de 15 meses, Marcelo, para a compra de jatinhos e helicópteros hoje. Não é porque tenha tanta gente assim querendo comprar jatinho e helicóptero, até tem uma quantidade razoável, mas é o mesmo problema, numa escala um pouco menor, da indústria automobilística. Falta componente para a produção de jatinho e de helicóptero nesse momento no Brasil. Então, Paulo, eu fiquei muito triste. Eu desisti da compra dos meus jatinhos, inclusive, por conta disso. Muita demora. Mas olha, piadas à parte, a gente tem que analisar o seguinte: a gente vive também isso em grande proporção no setor automobilístico. Está faltando tudo, né? Eu escutei esses dias de um revendedor que no setor de veículos, os chips dos carros estão em falta. Tem carro que não tem pronta entrega, Paulo, antes não tem entrega, não é pronta entrega, ele não tem pronta entrega e não tem entrega em até 3 meses, o que para o setor automobilístico é desastroso. Agora imagina jatos e helicópteros. Então, assim, tem sido um problema mundial que ainda é fruto de pandemia. A gente está vivendo consequências pandêmicas que ainda tem atrapalhado muito a vida do cidadão. Claro, esse daí é numa escala muito menor. Quantas pessoas no Brasil hoje podem comprar um jatinho, né? Pouquíssimas, mas guardadas as proporções, em outros setores da economia a gente também tem sentido isso. E os usuários da travessia de barcas Santos-Guarujá, voltando desse mercado de jatinhos e helicópteros para o dia a dia nosso aqui na Baixada Santista, os usuários do serviço de barcas entre Santos e Guarujá têm reclamado de atrasos de até meia hora. Os usuários do sistema de balsas têm reclamado do caos instalado na travessia. É preciso que as concessionárias desse tipo de serviço tenham claro que a Baixada Santista é uma região metropolitana. Então, tem muito aluno de Guarujá que estuda em Santos, como tem aluno de Santos que estuda em Guarujá. Tem professor que mora em Guarujá, dá aula em Santos, tem professor que mora em Santos, dá aula em Guarujá. Tem médico, tem funcionário de banco, tem gerente de banco. Essas pessoas têm horário, elas dependem do funcionamento correto, com o horário certo desse serviço, para elas poderem chegar no horário certo no serviço delas, para elas cumprirem direito à função delas. Essa situação é inaceitável, Marcelo. Mas é uma situação, Paulo, que ela já existe há décadas e ela não melhora. O desespero, eu acho aí, é que a gente não vê melhora. A gente fala da Dersa, a gente critica, quantas vezes a gente já não comentou o assunto? E não melhora. E o valor da receita não diminui. Eu não vejo como aceitar uma reclamação, uma justificativa, Paulo. Eu, sinceramente, não vejo luz no fim do túnel para isso. E acho que as autoridades deveriam pegar um pouco mais firmes, ser um pouco mais severas com a concessionária. Não dá mais.
ficou muito impreciso. Hoje de manhã um amigo me procurou enquanto a gente fazia um programa de rádio e falou exatamente isso. Cara, estou há 30 minutos na fila e não andou 1 milímetro. A pessoa trabalha, a pessoa estuda, ela tem compromisso de ir lá para cá e de cá para lá, viu? Para os dois lados. Então, eu acho que ou as autoridades tomam alguma atitude mais enérgica, ou a gente vai continuar padecendo e sofrendo na mão dessa deficiente travessia. Bom, está repercutindo muito nas redes sociais, e aqui você sempre fica sabendo tudo que está bombando nas redes sociais, um assalto audacioso num posto de gasolina, nos caixas eletrônicos, ao lado de um posto de gasolina em São Vicente. O risco é muito grande, foram usados explosivos olha a explosão do lado do posto de gasolina para roubar os caixas eletrônicos, e não teve consequências mais graves assim no posto de gasolina, mas o risco que passou a comunidade aí, os motoristas, os funcionários, foi muito grande, porque foi muito perto do posto de gasolina, Marcelo. Muito perto mesmo, Paulo. E assim, só quem já viu sabe o tamanho que pode ser uma explosão seguida de um incêndio desse. Então, assim, muito cuidado é pouco aí. Muito cuidado é pouco. Realmente, o perigo é assustador. E eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí, Paulo. Eles não estão preocupados quem vai pegar, como vai pegar, se vai explodir, se não vai explodir. É isso que é impressionante. É o medo que a gente tem, que o cidadão comum tem, a bandidagem não tem. Porque eles já correm risco de vida o tempo inteiro, né, Paulo? Eles vivem perigosamente. Olha, nós gostamos de terminar o Opinião 2.0 com uma notícia positiva para o alto, mas hoje nós vamos terminar com uma notícia muito negativa. É uma notícia da semana passada, de terça-feira da semana passada, aconteceu nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. Uma mulher foi estuprada dentro de um trem com outros passageiros no trem. O mais impressionante dessa notícia é que, enquanto a mulher foi estuprada, os outros passageiros ficaram indiferentes. Alguns filmaram o estupro e outros simplesmente não socorreram. É muito difícil de imaginar que a nossa sociedade chegue num ponto desse. Uma funcionária da concessionária de trens, desse transporte público da Pensilvânia, acionou a polícia interna da concessionária. 8 minutos depois chegou um policial e acudiu a mulher, mas o estupro durou 8 minutos sob a indiferença dos outros passageiros do trem, Marcelo. E a falência das relações humanas, né, Paulo? Como é que pode? A gente não consegue. Eu não sei como as pessoas conseguem assistir isso. As pessoas esquecem que elas têm mãe, irmã, filha, e que poderia ser uma dessas pessoas. É um negócio impressionante. Eu fiquei realmente abalado de ler uma notícia dessa, e acho o crime de estupro ele já é hediondo e horroroso. Agora, a conduta das pessoas assistirem de maneira indiferente, isso assusta demais, demais mesmo, e não há muito o que comentar mais sobre isso. Com a tristeza dessa notícia, a gente chega ao final do Opinião 2.0 desta quinta-feira, agradecendo a participação como comentarista do Marcelo Marçaioli, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você, telespectador, que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, sexta-feira, nesse mesmo horário de 15 para as 2, e uma ótima segunda metade de quinta-feira para você, que você merece.